Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história, tá certo? Só que agora, né, em formato de prova, tá? É o que nós iremos fazer hoje. Então, vamos aproveitar a oportunidade hoje, tá? Para que a gente possa, de novo, né, fazer análise de cada questão e marcar somente uma alternativa correta ou verdadeira, tá? Dentro de cada questão que nós formos trabalhar. Inclusive, nossa provinha hoje de história se encontra nas páginas 6 e 7, ok? Elas contêm aí, né? Ou seja, ela está apresentando as questões número 16 até a questão de número 20, tá? Então, são essas 5 questões aí que nós iremos trabalhar agora, tá? Nessa nossa prova aí de história, tá bom? Mas para começarmos, vamos fazer então a nossa frequência, tá? Para ver se os nomes aqui estão certinhos na lista, tá? Então sejam muito bem-vindos e um bom dia para vocês, tá? Então vamos lá. Adley, Ágata, Ana Luísa, Ana Sofia, Arthur, Benício, Cauã, Jenny, Enzo, Enzo Gabriel, Fernando Gabriel, Gilberto, Ian, Ingrid, Jennifer, Letícia, Maria Eduarda, Madison, Maílson, Manuela, Maria de Nazaré, Oliver, Paula, Paula Letícia, Samiele, Sara, Thalisson, Tassiane e William. Então, a todos esses daqui sejam muito bem-vindos, tá, minha gente? Mais uma vez é um prazer estarmos juntos, né? Para fazermos mais uma provinha de história hoje, tá? Nessa terça-feira, dia 1º de junho, tá bom? Então, vamos começar aqui fazendo o seguinte: o nosso vídeo não vai ser tão grande, vai ser pequeno hoje, tá? Mas a gente precisa fazer, tá? Análise das questões e marcar somente uma alternativa verdadeira, tá bom? Lembrando a vocês que até sexta-feira nós já concluímos esse caderno de provas, tá, minha gente? E na semana que vem nós começamos, então, o nosso próximo caderno, ou seja, o nosso novo caderno, né, o terceiro, para esse começo de ano, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu sugiro que vocês peguem um caderninho de prova de vocês e vamos à página 6, onde nós encontramos aí, tá? A disciplina História, tá? Então, olha só, o que nós iremos trabalhar hoje na disciplina História? Nós temos aqui 2 assuntos para revisarmos, né? Que servem de conteúdo para a nossa prova. Quais são eles, né? Então, nós temos aqui a pré-história e temos fontes históricas, tá certo? Esses 2 conteúdos aqui, né, foram os que nós trabalhamos nos últimos cadernos e nós vamos agora aplicar o conhecimento aqui nessa provinha ou nessa avaliação. Muito bem, minha gente, então vamos lá. Olha, primeiro ele pede para a gente fazer o seguinte aqui, tá? Observe a imagem abaixo e marque somente as questões 16 a 18, tá? Então, nós temos a imagem e nós vamos marcar a questão 16, 17 e 18, tá bom? Então, vamos lá. A imagem é essa aqui, olha, que vocês estão vendo aí, né? Ó, essa imagem bem aqui, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar a imagem, tá? E olha o que é que nós vemos aí. Nós observamos desenhos, tá? Feitos em paredes de cavernas, ok? É o que nós estamos vendo aqui, né? Aí nós temos aí desenhos de touro, né? Ou seja, de bois, não é isso? E lá no fundo nós temos outros animais também, né? Presentes nessa imagem, ok? Então a pessoa que desenhou, né? Que fez esses desenhos aqui em paredes de cavernas, né? Ele estava, na verdade, representando, tá, o modo de vida dele, ou o modo de vida deles lá naquele período, né? A gente está falando aqui, basicamente, meu povo, olha, de um período chamado pré-história que vocês já ouviram falar, tá bom? Inclusive, ele vai de 2,5 milhões de anos atrás até 4.000 antes de Cristo, tá? Isso aí a gente está relembrando com vocês já há algum tempo, né? Então, veja que essa imagem aqui representa isso, tá? Representa esse período de tempo, ok? E detalhe importante, essa imagem ou esses desenhos aqui representam, tá, toda uma cultura, tá, existente na época, cultura essa onde essas pessoas estavam inseridas, tá? Ou seja, o homem da pré-história, segundo a ciência, tá? Esses homens caçavam, pescavam, né, coletavam frutos e assim por diante, tá bom? Então, esse homem da pré-história, tá certo? Também se comunicava dessa forma, né? Através de desenhos. Segundo os textos científicos, né, eram pessoas que não sabiam escrever, portanto, sabiam muito bem, né, se comunicar dessa forma e tinham as suas outras formas, né, de comunicação diariamente, tá bom? Muito bem, então olha só. Agora vamos para a questão de número 16 aí, tá, minha gente? Olha, a questão de número 16, ela pergunta o seguinte:
como se chama a imagem acima e em que lugar ela foi desenhada. Então, primeiro, como se chama a imagem acima, tá? Na verdade, a imagem aqui do lado, né? Isso que ele quer dizer, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, arte rochosa, tá? Feita em paredes de cavernas. Bom, detalhe, né? Essa imagem, realmente, esse desenho aqui foi feito em paredes de cavernas, não é isso? Mas o nome dela não é esse, tá? Não se chama arte rochosa, ok? Não é esse o nome científico, tá? Que os estudiosos dão, ok? Para esse tipo de figura ou para esse tipo de arte ou de desenho, tá? Então vamos aqui à letra B agora. Arte contemporânea feita em paredes de cavernas. Bom, são feitas em paredes de cavernas, como nós vimos na questão, na alternativa A, não foi? Só tem um detalhe, gente. Arte contemporânea significa a arte do nosso tempo, ou seja, do nosso período aqui, né? É basicamente século XVIII até o século XXI que nós estamos aqui, é chamado de Idade Contemporânea, tá certo? Ou seja, né? É um período dos nossos tempos, como nós falamos na disciplina História, tá? Mas lembrando que esse período aqui, ó, ele remete basicamente a 2,5 milhões de anos atrás, tá? Até 4.000 antes de Cristo. Portanto, nesse período aqui, eles não estavam vivendo nenhum período chamado, né, contemporâneo, idade contemporânea. Eles não estavam vivendo esse período aí, tá bom? Portanto, essa questão aqui não está muito correta, não. Vamos à letra C. Arte ou pintura rupestre, feita em parede de cavernas, tá? Então, olha só, você pensa bem para ver se essa letra C tem sentido com aquilo que nós estudamos, né, nos dois últimos cadernos, tá? Letra D, arte de rua, feita em muros de casas e prédios. Então, olha só, arte de rua, geralmente é isso que ele falou aqui, né? São artes, né, ou seja, desenhos, né, pinturas feitas em muros, em paredes de prédios, né, e assim por diante, né? Mas nós não estamos vendo nada disso aqui, tá, minha gente? Nós estamos vendo pinturas em paredes de cavernas, né? E vamos aqui à letra E, grafite, feita em paredes de casas e prédios. Então, o grafite, na verdade, né, é um tipo de arte, até claro, virou profissão, né, algum tempo atrás, né? Desde algum tempo atrás, né? Então virou profissão. Não tem nada a ver com pichação, tá, gente? Pichação é uma coisa, o grafite é outro, né? Então, geralmente, o grafite, quem pratica o grafite é chamado de grafiteiro, né? Que virou uma profissão realmente, né? E os grafiteiros, eles são. O trabalho deles é apoiado pelo governo, tá certo? Pelas prefeituras, assim por diante, né? Então, não é considerado como pichação, tá? E sim uma obra de arte, ok? Mas mesmo assim, esse desenho aqui não remete a isso, beleza? Agora você pega, dá uma pausa no vídeo, analisa cada uma de novo, tá bom? Aí você marca somente uma alternativa a que você achar, né? Tá certo? Que esteja correta, tá bom? Então você pega e marca aí, tá certo? Muito bem, agora vamos aqui para a questão de número 17, tá? A 17, gente, fala sobre o seguinte, ó. A pintura acima, ou seja, ainda o desenho, né? Ok? Tem a ver com o período da história que corresponde a 2,5 milhões de anos atrás até 5.000 antes de Cristo, conhecido como pré-história. Esse período corresponde, tá? Então, olha só. Ele quer saber como se chama o período, tá? Esse período aí, né, que é datado, né, de 2,5 milhões de anos atrás até 5.000 antes de Cristo, e que se chama pré-história. Mas ele quer saber aqui, basicamente ao que, né, esse período corresponde. Então vamos lá. Letra A, ao período anterior à escrita, ok? Eu vou ler todas e depois a gente vai fazer uma pontuação, né? Vamos ponderar um pouquinho a respeito disso, né? Letra B, ao período posterior à escrita. Letra C, ao período em que as pessoas sabiam, esse AS aqui está errado, tá, gente? Veio com crase, mas está errado, tá? Em que as pessoas sabiam ler, mas não escreviam, somente desenhavam. Ao período em que as pessoas escreviam e desenhavam, mas não sabiam ler. Ao período em que as pessoas não sabiam se comunicar umas com as outras. Então, olha, o que que você vai fazer? Presta bem atenção numa coisa, tá? A gente falou já desde algum tempo atrás que essa pré-história é um período em que basicamente antecede, ok, minha gente? Ela não sucede, ela antecede, tá? Ou seja, ela vem antes da história escrita, ok? Então, o que acontece aqui, ó? Isso ocorre porque, segundo os especialistas, né, os estudiosos, né, que procuraram, né, se ater a esse tipo de informação, eles dizem que, né, esse homem da pré-história não sabia ler e não sabia escrever.
Ou seja, é um período que antecede a história escrita, tá? Então, olha o que acontece, vem antes, né? Então, o homem, tá certo? O que que o homem fazia? Ele desenhava em paredes de cavernas, tá? Deixando claro, tá? Como era a sua vivência, como era o seu dia a dia, tá certo? E tudo isso que ele fazia é chamado de cultura, tá? A maneira como ele se apresentava, a maneira como falava, a maneira como ele se portava, tá? Isso é chamado de cultura, tá bom? Aquilo que ele fazia, por exemplo, né, em adoração aos deuses, né, músicas, danças, rituais, né? Tudo isso tem a ver com a cultura daquele povo, né, daquela época, tá bom? Então, mas veja uma coisa, ó, segundo os especialistas, tá, minha gente? Segundo os especialistas, né, eles dizem o seguinte, né, que é um período que vem antes da história escrita, tá bom? E lembrando aqui, olha, que geralmente esses assuntos, tá certo? São assuntos científicos, né? E são assuntos, tá certo? Voltados para as ciências, inclusive a história, tá bom? Mas não tem nada a ver com religião, tá certo? Lembre-se disso, tá? Então você pensa agora, dá uma pausa no vídeo, analisa aí cada alternativa e marca somente a que você achar correta, ou seja, uma apenas, tá bom? Só tem uma verdadeira. Beleza, minha gente? Agora vamos a 18, tá? Olha só. A 18 ainda é sobre essa imagem aqui, tá bom? Então, olha só. Analisando essas imagens deixadas por pessoas desse período da pré-história, os estudiosos podem chegar a que conclusão? Então, olha só. Vocês já aprenderam, né, que os estudiosos, né, os arqueólogos, né, e os historiadores e outras pessoas aí, né, outros estudiosos, o que que eles fazem? Eles pegam, se atêm, por exemplo, né, eles se atêm lá a uma imagem, ou seja, a objetos, assim por diante, né, que eles encontraram, e começam a estudar, tá certo? Eles começam a estudar aquilo lá. Então, olha só, quando eles estudam, tá certo? O objetivo deles é chegar a uma conclusão, tá certo? Ou descobrir algo, tá certo? Ter certeza de algo a respeito daquele grupo ou daquelas pessoas que viviam naquela época ali, tá? Então, o que que a questão quer saber? Ela quer saber a que conclusão, né, os especialistas chegaram ao analisar, por exemplo, ó, tá certo? Essas imagens deixadas tá? Pelo homem da pré-história, ou pelos homens da pré-história, tá bom? Então vamos ver que conclusão. Vamos aqui a leitura e análise das alternativas, né, para ver se tem sentido, tá bom? Então vamos lá. Letra A, que é possível saber de todos os detalhes sobre todos os aspectos da vida daquelas pessoas. Então, olha só, minha gente, lembrando de uma coisa, tá? Quando se fala de estudar sobre a vida de alguém, tudo bem, você pode fazer isso, né? Se você pegar fotos, né, imagens, se você pegar desenhos, se você pegar, por exemplo, diários da pessoa, você vai conseguir descobrir um monte de coisa. Porém, tem um detalhe importante, viu? A gente nunca sabe tudo a respeito da pessoa. A gente nunca sabe todos os detalhes da vida da pessoa, sabe por quê? Porque ela tem dentro dela um coração, tá certo? Que é um músculo, ou seja, um órgão, músculo ou órgão, geralmente os especialistas chamam de órgão, né? Mas na verdade o coração é um músculo, né? Então, olha o que acontece aqui, minha gente. Pensem bem, cada pessoa tem um coração, tá certo? E nós não conseguimos descobrir, tá certo? Realmente o que a pessoa tem no coração, ok? Porque assim, olha, ninguém conhece ninguém profundamente, tá? A gente pode saber o nome da pessoa, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, onde ela gosta de ir, né? Mas saber de todos os detalhes a respeito da pessoa, isso ninguém sabe, é muito difícil, tá? Porque a pessoa tem um coração e lá dentro se desenvolvem as emoções, né? Ou seja, os sentimentos. Então, geralmente é assim, né? Tem um ditado que diz que o coração dos outros é terra que ninguém anda, e é verdade. Ninguém conhece o outro plenamente, tá bom? É bom lembrar disso, tá? Ninguém conhece o outro plenamente, tá certo? Nem ela mesma se conhece tanto quanto deveria, tá bom? Ok? Então, olha só, o que acontece aqui, ó. É difícil, quando se fala de saber todos os detalhes a respeito da vida da pessoa, isso não existe, tá bom? Então, pense nisso e vamos agora para a letra B, tá? É possível conhecermos a cultura ou o modo de vida daquelas pessoas. Então, olha só, analisa a questão B, a alternativa B, perdão, e verifica se tem sentido, tá? Lembrando de uma coisa, quando os historiadores, arqueólogos, né, e assim por diante, né, paleontólogos, o que que eles fazem? Quando eles procuram pesquisar sobre um assunto, o objetivo deles é conhecer, né, um pouco mais a respeito daquele grupo, tá certo? Mas eles não conhecem todos os detalhes, mas o que eles querem mesmo saber, tá?
é como aquelas pessoas viviam, o que elas faziam, tá certo? Como se relacionavam, ok? E assim por diante. Então, isso é cultura, tá bom, minha gente? Cultura, tá certo? Vamos agora à letra C aqui, ó. Não tem como conhecermos nada a respeito da vida daquelas pessoas. Essa questão aqui está sendo muito, assim, negativa, né? Ela está dizendo que não tem como conhecermos nada. Tem sim, tá? Tem como a gente conhecer um monte de coisa, né? Só não tudo, né? Mas tem como a gente conhecer sim, é, bastante coisa a respeito daquele grupo, né? Ou daquelas pessoas que viviam naquela época ali, tá? Letra D. Não tem como entender a forma de comunicação daquelas pessoas, mas os desenhos falam disso. Os desenhos mostram eles lá, né, por exemplo, caçando, pescando, né? Os desenhos mostram eles, por exemplo, dançando, tá? Então, na verdade, através desses desenhos, a gente começa a entender a forma de comunicação delas sim, tá? Então, a questão D aqui realmente está meio complicada, né? Na verdade, ela tá dando a entender que não é possível, né, saber como eles se comunicavam. É possível sim, tá? Letra E, que aquelas pessoas não sabiam desenhar em paredes de cavernas. Mas nós acabamos de ver aqui, ó. Nós acabamos de ver os desenhos, né? Olha aqui os desenhos. Então isso prova que eles desenhavam muito bem e sabiam sim desenhar em paredes de cavernas, né? Então a questão E realmente não tem muito sentido aí, tá? Muito bem, aí você pega, dá uma pausa no vídeo agora, aí você faz a análise de cada alternativa e marca somente aquela que você achou correta, tá? Muito bem. Beleza, galera, agora vamos lá, para número 19 e 20, tá? Olha, ele pede o seguinte, observe a imagem abaixo e marque somente as questões 19 e 20, tá bom? Então, olha só. Vamos analisar aqui a imagem, né? Ok? E aí, minha gente, olha, analisando a fundo aqui a imagem, o que que nós temos, né? Veja bem, nós temos aí, ó, cartas, nós temos fotos, nós temos envelopes, nós temos aí, por exemplo, ó, nós temos... O que mais que a gente pode citar aqui, além dos envelopes, né? Nós temos outras coisinhas aqui, olha, tá certo? Que são objetos deixados por pessoas do passado. Inclusive, lá em cima, na parte esquerda, tá, minha gente? Lá em cima mesmo você encontra, parece meio que um pequeno lenço, tá? Um pequeno lenço. Então veja uma coisa aqui, olha. Essas fotos, se você for parar para analisar, ou esses retratos, né, como as pessoas falavam na época, né? Inclusive, se você analisar bem aqui, ó, tem aqui retratos, né, em preto e branco. As nossas fotos hoje são coloridas, né? Mas lá no passado não tinha, um passado bem distante, não tinha fotos coloridas, né? Portanto, as pessoas tiravam retratos. Eram fotos pequenininhas, né? Ou fotos grandes, tá? Mas eram retratos, né? Então, olha o que acontece aqui. Esses retratos, vocês percebam que está em preto e branco, tá? Então, isso aqui mostra que são fotos bem antigas, né? E geralmente, olha o que acontece, a maneira como essas pessoas se arrumavam, olha só, o cabelo, a roupa, tá certo? Outra coisa, a postura deles quando iam tirar fotos, né? Vocês percebam que é uma postura séria, né? É uma coisa séria, né? Eles não estão correndo, não estão, por exemplo, sorrindo tanto, né? Ok? A roupa deles é muito bem adequada, não é isso? Para a época, não é isso? Então vejam só, olha, tá? Esse é o estilo de vida das pessoas da época, dessa época aqui, né? Se nós fôssemos pegar, por exemplo, e dar uma analisada maior, né? Nós íamos perceber que a maneira deles se arrumarem é completamente diferente da maneira como nós nos arrumamos hoje, tá? Por exemplo, para tirar uma foto, as pessoas tiram foto com muita roupa ou sem muita roupa, não é isso? Ok? Então veja o que acontece aqui, olha, alguns tiram fotos na praia, né? Outros tiram fotos nas ruas, né? Outros tiram foto com cachorro, não é isso? Ok? Outros tiram foto com amigos, né? Enfim, tá certo? Alguns tiram fotos nas baladas, né? Nas festas, né? Alguns nas praças, enfim, né? Então as pessoas gostam de estar se fotografando, né? Fazendo um registrozinho de si mesma, tá bom? Mas hoje, a maneira como as fotos são tiradas é diferente. Até no caso, a gente percebe que é tudo colorido, né? Mas no passado, não. Ok, minha gente? Então era diferente. Agora vejam que todos esses objetos, né, que vocês estão vendo aqui, ó, tá? São fontes, ok, minha gente? São fontes históricas. O que significa dizer? Que são recursos que podem ser utilizados por um pesquisador para que ele possa entender a cultura,
tá certo? Das pessoas que viviam nessa época aqui, ó, ok? Vamos imaginar século XIX, tá? O ano de 1801 para frente, né? Início do século XX, tá? Então vejam que, tá certo? Então vejam que, né, dá para descobrir um monte de coisa, tá? Só observando esses detalhes aqui a respeito da cultura das pessoas daquela época, tá? Muito bem, então vamos agora aqui para a questão 19, tá? Que diz assim, olha, a imagem acima representa, tá? Então vejam bem. Letra A, apenas fotos e cartas sem um valor cultural. Então essa aqui já está errada, né? Porque olha só, não são apenas fotos. Você percebe que não são apenas fotos, né? Nós temos cartas, nós temos envelopes, nós temos aí lenços, né? E assim por diante, tá? Então nós temos vários recursos aí, várias fontes, né? Letra B. Imagens, sim, e para piorar a situação, a gente ainda colocou aí que essas coisas não têm valor cultural. Como que não tem? É claro que tem valor cultural, né? Letra B, então vamos lá. Imagens de pessoas dos nossos dias. Olha, mas elas são dos nossos dias? Analisem aqui e vejam se elas são dos nossos dias, tá? Essas pessoas se vestem igual como nós nos vestimos, tá? Ao sairmos, né? Ao ir fazer uma compra e assim por diante, ok? Letra C, fontes históricas. Então, olha, você analisa aqui e vê se realmente esses recursos, né, servem de fontes históricas, tá? Para pesquisa. Letra D, relato de pessoas do passado. Mas não são só relatos aqui, nós temos também fotos, nós temos retratos, não é isso? Ok? Letra E, diários e mapas que serviam para orientar as pessoas do século passado. Bom, não tem nenhum, eu não estou vendo aqui nenhum diário, vocês estão vendo? Outra coisa aqui, ó, não estou vendo nenhum mapa, né, que servia para orientar pessoas. Não, a gente está falando aqui de outra coisa, tá bom? De outras fontes aqui, tá certo? Mas o mapa nós não temos e não temos também diário aqui, tá bom? Então, olha só. Agora você dá uma pausa no vídeo novamente, tá certo? Aí você analisa cada alternativa e marca somente uma que é correta, tá? Beleza. Vamos fechar, vamos para a nossa última agora, número 20, tá certo? E com base ainda nessa imagem da página 7, tá? Olha só. Para os historiadores, qual a importância desses objetos no que se refere a saber a respeito da vida de nossos antepassados? Então, olha só, ele quer saber, gente, qual a importância da gente analisar, né, do historiador analisar, né, essas fontes aqui, né, a respeito, para entender a vida das pessoas no passado. Tá? Qual a importância de fazer isso? Então, vamos lá, letra A. Ajudam a entender o modo de vida dessas pessoas, bem como a maneira em que se relacionavam com outros ou sua cultura, tá? Então, olha, a questão de letra A está bem organizada, não é? O que a alternativa vem apontando aí está bem organizada. Ela fala que ajuda a entender o modo de vida, não é isso? É a maneira como eles se relacionavam, ou seja, resumindo, a cultura daquele povo, tá? Então, se você achar que a letra A é a mais correta, você marca aí pra gente, tá bom? Letra B. Ajudam apenas a saber o estilo de roupa e a maneira como se arrumavam em sua época. Olha, ele usou a palavra apenas, tá, gente? E essa palavra apenas delimita muito, como eu já falei para vocês, né? Restringe muito, tá certo? Portanto, essa palavra apenas, né? Ela tem 99% de chance de estar errada, tá? Ou seja, ela torna a questão errada, tá? Então, verifiquem aí, dê uma olhadinha e vejam se essas imagens, essas fotos, né, esses retratos, esses bilhetes, apenas ajudam a saber o estilo de roupa, ok? O estilo de roupa e a maneira como eles se arrumavam naquela época. Lembrem-se que nós não temos aqui somente retratos e fotos, nós temos cartas, tá bom, minha gente? Ok? Letra C. Nos fazem compreender apenas, olha, de novo, ó, apenas a maneira como se relacionavam uns com os outros, tá bom? Então, ele usou de novo a palavra apenas. Então, vejam que aqui, ó, só por esses meios, tá certo? Fica difícil de entender como eles se relacionavam. É necessário ter também outros documentos, como cartas, bilhetes, né? Para saber como era que eles se relacionavam. Letra D. Não é possível sabermos detalhes. Aqui já está indo muito longe, né? Quando falou que não é possível, né? Ok? Ela já está desconstruindo tudo que a gente estudou, né? Não é possível sabermos detalhes a respeito da cultura dessas pessoas, pois não convivemos com elas em algum tempo. Bom, eu posso não ter convivido com elas, mas eu posso conhecer a vida delas, né? Através de recursos ou de fontes que elas deixaram, ok?
Se eu pegar, por exemplo, um bilhete, né, que a minha avó deixou, uma carta que a minha avó deixou, né, falando sobre como era a vida dela quando ela era jovem, eu posso conhecer, eu posso descobrir como era, né, eu posso ficar sabendo como ela se relacionava com os outros através do quê? Daquela carta, né. Mas eu precisava estar lá para saber? Não, tá. Bastou que eu lesse, né, ou bastaria que eu lesse, tá certo, aquela fonte que ela deixou para mim ali, tá bom? Muito bem, agora vamos à letra E, tá, minha gente? A última, olha. Eles somente, de novo, ó, somente, tá vendo? Ele está restringindo muito aqui, ele usou a palavra somente, né? Nos informam que existiram pessoas em tempo e na verdade, gente, é em tempos, aqui tá errado, tá em tempos, né? Em tempos passados e a forma como se vestiam, tá? Então ele está delimitando muito de novo, né? Ele está dizendo que essas imagens só servem para uma coisa, basicamente, né? E não é muito isso não, tá bom? Bom, então agora você pega, faz de novo a análise de cada uma alternativa e vê qual delas tem mais sentido, tá? Você achou que realmente vale a pena marcar, tá bom? Muito bem, minha gente, então olha só, nós chegamos ao final aqui da nossa prova de história. Vocês viram, nós temos 26 minutos, né, de vídeo, foi bem curtinho, tá? Então era só uma análise pequena mesmo, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Agora, tá certo? Vocês vão pegar e vão marcar aí a questão que vocês acharem correta, tá? Depois, vocês já podem passar aí para o cartão resposta aquilo que vocês marcaram, tá? Você pode pintar a bolinha lá do cartão, perdão, né, o quadrinho, né, do cartão resposta, né? E aí você já deixa quietinho para não ter que fazer isso tudo em um único dia, tá? Ok? Para não confundir, né, e acabar errando o cartão resposta, certo? Então, olha só, minha gente, muito obrigado, tá bom? Foi um prazer mais uma vez. A gente se fala amanhã e se vê amanhã através do vídeo, tá? Falando agora sobre geografia. Aí nós iremos trabalhar o município e vamos trabalhar aqui, ó, a diferença das paisagens, né? Natural e humanizada, tá certo? Então, obrigado aí a todos, tá? Tenham um bom dia, tá bom?